Em Chonqueneas, há um mercado onde os moradores vendem peixe fresco, frutas e até mesmo produtos artesanais. E o que mais impressiona? Todos os anos, milhares de turistas vêm para ver essa vida incrível na água. E por falar nisso, cerca de 7.000 pessoas vivem nessa aldeia. Mas no período das chuvas, esse número pode aumentar. Imagine essa dinâmica. Uma vida que muda com cada maré alta e baixa, onde cada dia traz algo novo. A Sudeste Asiático é uma verdadeira joia da natureza, onde montanhas alcançam 1.000 metros de altura e praias de areia branquíssima se estendem por quilômetros. Imagine como cachoeiras de mais de 30 metros de altura se escondem na densa selva e seu som é ouvido a quilômetros de distância. Você sabia que o mais impressionante é que nessa parte do mundo existe uma diversidade de flora e fauna que é simplesmente surpreendente? Alguns desses árvores alcançam a altura de um prédio de 20 andares. E nas densas florestas, há espécies raras de animais que existem apenas nesses lugares. É incrível, mas muitos dos ilhas do Sudeste Asiático foram formados há milhões de anos, criando ecossistemas únicos que ainda são inexplorados. Por exemplo, em uma dessas ilhas, vivem lagartos de até 2 metros de comprimento, que são verdadeiros donos da sua terra. Mas isso não é tudo. O mundo subaquático da região é repleto de vida, onde recifes de coral, com uma área de mais de 80.000 quilômetros quadrados, servem de lar para milhares de espécies de peixes. Mas você sabia que Pongur faz parte de um vasto sistema de rios subterrâneos? Esses rios fluem sob a terra, enchendo a cachoeira com água potável de origem nas montanhas. E, mesmo com o fluxo turístico, a cachoeira continua sendo um dos lugares mais limpos e pitorescos do Vietnã. A Mesquita do Sultão em Brunei não é apenas um edifício religioso, mas uma verdadeira obra-prima arquitetônica, com uma altura de 27 metros. É impressionante, mas seus cúpulas douradas brilham tanto ao sol que são visíveis a vários quilômetros de distância, e a mesquita pode acomodar até 3.000 pessoas. Dentro da mesquita, os visitantes são recebidos por um esplendoroso interior. Pisos de mármore com padrões elegantes e lustres magníficos que pesam várias centenas de quilogramas. E o mais interessante, esses lustres foram feitos à mão e importados da Itália, refletindo tanto a maestria moderna quanto as tradições. Mas isso ainda não é tudo. A mesquita é cercada por jardins verdes que criam uma atmosfera de tranquilidade e harmonia. Aqui crescem plantas exóticas, muitas das quais são encontradas apenas nessa região. Além disso, a mesquita realiza diversos eventos culturais que atraem tanto a atenção dos moradores locais quanto dos turistas. Se você visitar a mesquita durante a oração, ouvirá os sons do muadzin, que chama os fiéis. Sua voz se espalha pela área, enchendo o ar com uma atmosfera especial. Isso não é apenas um trabalho, é uma verdadeira arte, que exige habilidades e paciência. E para finalizar, você sabia que o chá cultivado aqui é exportado para mais de 30 países? Cada xícara é mais do que uma simples bebida. É o resultado de um trabalho meticuloso e do amor pela natureza. Imagine uma aldeia onde cada edifício é uma história viva, contando sobre a cultura e tradições de um povo. Na aldeia cultural de Sarawak, na Malásia, elementos únicos da vida de mais de 20 grupos étnicos são reunidos sob um mesmo teto. Não é apenas um museu. Aqui, você pode ver como os moradores locais preparam pratos tradicionais e criam artesanatos. Cada casa na aldeia é construída de acordo com as tradições arquitetônicas do seu povo. Por exemplo, as longas casas do povo Iban
podem ter até 100 metros de comprimento e abrigar até 30 famílias. Mas isso não é tudo. Você sabia que dentro de cada casa há elementos que servem tanto para a beleza quanto para necessidades práticas? Aqui também é possível assistir a danças e rituais tradicionais. Por exemplo, o Dança Ngajat não é apenas uma apresentação, mas um ritual que transmite o espírito dos guerreiros. E agora imagine que você mesmo está participando desse dança, cercado por moradores locais que compartilham suas histórias com você. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Na aldeia cultural, há a possibilidade de tentar suas habilidades em artesanatos, como a confecção de cestas ou a criação de instrumentos de bambu. Essas habilidades são transmitidas de geração em geração, e você poderia se tornar parte dessa tradição. E o que é ainda mais impressionante? Por exemplo, nas proximidades de Phai Yaom Hung, arqueólogos descobriram ferramentas de trabalho com mais de 3.000 anos. Essas descobertas abrem novas páginas na história da região e colocam em dúvida muitas teorias anteriores sobre o desenvolvimento das civilizações na Ásia Sudeste. O Templo de Sri Mariamman em Singapura não é apenas um edifício sagrado, mas uma verdadeira obra-prima arquitetônica que abriga mais de 100 estátuas de deidades. Imagine, o frontispício do templo é adornado com esculturas vibrantes e detalhadas, cada uma delas contando uma história própria. Sua altura quase chega a 20 metros, tornando-o um ponto de referência notável no bairro histórico de Tiong Bahru. Mas isso não é tudo. Dentro do templo, você encontrará rituais impressionantes que são realizados diariamente. Por exemplo, imagine os fiéis reunidos ao redor de uma fogueira sagrada para participar da cerimônia de puja, que inclui incensos e flores. Mais de 30.000 peregrinos visitam o templo anualmente e esse número continua a crescer. E o mais incrível é que o templo foi fundado em 1844 e desde então se tornou um símbolo de cultura e espiritualidade para a comunidade indiana de Singapura. A cada ano, são realizados festivais vibrantes, como o Thai Puyam, quando centenas de pessoas passam pelas ruas com carrinhos pesados, adornados com flores e bandeiras. Se você pensava que era apenas mais um templo, prepare-se para uma surpresa. O templo abriga o Pranam, considerado a fonte de energia divina. E o que é ainda mais surpreendente? Nas proximidades da cidade estão templos antigos, como o Wat Tham Sua, conhecido por suas estátuas douradas e vistas deslumbrantes. No topo de uma colina, você encontrará uma enorme estátua de Buda com 20 metros de altura, que se ergue sobre todo o cenário ao redor. Imagine um morro que foi testemunha de muitos eventos históricos e agora é um local sagrado para os moradores locais. A altura do Morro Mandalay é de aproximadamente 200 metros, e sua cúpula é adornada com muitos templos e estátuas que atraem os visitantes. Mas isso não é tudo. No morro está a famosa pagoda Kuthodal, onde estão guardadas mais de 800 lajes de mármore cobertas com textos em birmanês. Essas lajes representam uma transcrição completa dos cânones budistas e podem ser consideradas a maior biblioteca de pedra do mundo. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? Na verdade, aqui você pode ver um pôr do sol que é considerado um dos mais belos da Ásia. Da cúpula do morro, abre-se uma vista para a cidade, e muitos dizem que este lugar foi criado para meditação e reflexão. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Todos os anos,
milhares de peregrinos subem o morro para ver não apenas as belezas naturais, mas também as construções arquitetônicas únicas. A água sobe até 30 metros de altura, criando imagens deslumbrantes contra o céu noturno. Todos os anos, Putrajaya atrai mais de 1 milhão de turistas e esse número continua a crescer. A cidade pode se orgulhar de ter um dos mais altos níveis de vida do país. E sua infraestrutura é projetada para garantir conforto e conveniência tanto para os moradores quanto para os visitantes. O Parque Nacional Gunung Mulu é muito mais do que um lugar bonito. É um verdadeiro tesouro da natureza, onde se escondem fatos incríveis. Sabia que nesse parque estão algumas das maiores cavernas do mundo? Por exemplo, a caverna de Sarawak, que tem mais de 5 quilômetros de comprimento, abriga uma rua inteira para pedestres. No Gunung Mulu também existe um ecossistema único, onde vivem espécies raras de animais. Aqui, você pode encontrar morcegos que saem das cavernas em grandes números, até 3 milhões de indivíduos. Isso cria um espetáculo que pode ser comparado a uma cortina negra cobrindo o céu. Mas espere, ainda não é tudo. O parque é famoso por suas florestas tropicais, onde crescem árvores que atingem até 40 metros de altura e têm mais de 1000 anos. Suas raízes penetram o solo como grossas cordas, mantendo a terra firme contra a erosão. E agora imagine isso. No parque, há tesouros com estalactites e estalagmites únicos que se formaram ao longo de milhões de anos. Alguns deles atingem até 30 metros de altura e isso é apenas a ponta do iceberg. O Gunung Mulu também é incrivelmente rico em fauna. Aqui foram registrados mais de 2.000 tipos de plantas e cerca de 400 tipos de animais, incluindo espécies raras de lêmures e lagartos. Cada som e cada passo aqui estão impregnados de história e cultura que não deixarão ninguém indiferente. Você sabia que a mesquita foi construída na década de 1990 e é um dos símbolos da independência de Brunei? Ela foi erguida em homenagem ao sultão que governa o país há mais de 60 anos, e este edifício se tornou não apenas um centro religioso, mas também uma parte importante da identidade nacional. Imagine um lugar onde plantações de chá se estendem por milhares de hectares e o ar é preenchido por um aroma doce de chá recém-preparado. O Planalto de Cameron, localizado a cerca de 1 quilômetro de altitude, tornou-se um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da tranquilidade. Você sabia que essas colinas foram formadas pela atividade vulcânica? Como resultado, o solo é extraordinariamente fértil. Ideal não apenas para o cultivo de chá, mas também de morangos, que aqui alcançam tamanhos comparáveis ao seu punho. Aqui, mais de 100 milhões de frutos são colhidos anualmente, e esse número continua a crescer. Agora, imagine que nessa região crescem árvores que podem atingir até 30 metros de altura. Não é apenas uma floresta, é um ecossistema vibrante, cheio de vida, onde habitam aves e insetos raros. Você já viu uma borboleta com envergadura de 30 centímetros? Aqui, elas não são raras, mas isso ainda não é o mais estranho. No Planalto de Cameron, existe um ecossistema único com plantas que conseguem sobreviver em condições de frio intenso e alta umidade. Algumas delas parecem ter vindo de outro planeta. Por exemplo, plantas carnívoras, cujas armadilhas podem capturar insetos. E o que é ainda mais impressionante? Nessa região, encontra-se uma das maiores plantações de chá do mundo, onde os trabalhadores subem todos os dias a mais de 300 metros de altura para colher a safra.
Você já imaginou o que é nadar entre tamanhas belezas? E se você acha que é tudo isso, imagine que em alguns lugares é possível encontrar fenômenos naturais incríveis, como organismos planctônicos que brilham, transformando o mar noturno em um brilho mágico. O Cachoeira de Bandiok não é apenas um fenômeno natural, mas uma visão majestosa, com uma altura de 30 metros. Imagine a água caindo com estrondo do penhasco, se espalhando em milhões de gotas que brilham ao sol, criando um arco-íris. Mas isso não é tudo. Essa cachoeira divide a fronteira entre o Vietnã e a China e é uma das mais largas da Ásia, com mais de 100 metros de largura. O que torna o Bandiok tão único? Ele está cercado por campos de arroz pitorescos e colinas verdes que formam o cenário perfeito para fotos. Os moradores locais acreditam que esses lugares são habitados por espíritos e, anualmente, são realizadas festas em homenagem à água e à natureza. Mas isso ainda não é o mais estranho. Agora, imagine que nas proximidades da cachoeira você pode encontrar espécies raras de plantas e animais. Por exemplo, aqui vivem 36 espécies de aves, incluindo algumas que não são encontradas em nenhum outro lugar. Essas aves cantam tão alto que seus sons podem ser ouvidos a muitos quilômetros de distância. Mas espere, isso é apenas o começo. A cachoeira de Bandiok não é apenas bonita, mas também guarda muitos segredos. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar a beleza natural e o patrimônio cultural da região. Em Kampot, você pode encontrar muitos cafés e restaurantes que servem pratos feitos com produtos frescos locais. E, por fim, vale a pena mencionar que ao longo do ano acontecem muitos festivais que atraem não apenas moradores locais, mas também turistas de todo o mundo. Os mercados flutuantes da Tailândia não são apenas lugares vibrantes, mas verdadeiros centros de vida. Todos os dias, centenas de barcos navegam pelos canais, oferecendo frutas frescas, vegetais e iguarias locais. Imagine, a cada passo, você se depara com a culinária tailandesa, onde mangas, abacaxis e coco são vendidos diretamente dos barcos. Mas espere, isso não é tudo. Alguns mercados, como o Dam Noen Saduak, atraem até 30 mil turistas por dia. Como é possível? Tudo graças à atmosfera. Os moradores não vendem apenas produtos, mas também sorrisos, criando uma atmosfera única que atrai pessoas de todo o mundo. E você sabia que há algo ainda mais emocionante? Nos mercados flutuantes, você pode ver como os tailandeses preparam pratos diretamente nos barcos. Chefes de rua usam ingredientes frescos para preparar pratos famosos como Pad Thai ou Tom Yum. E isso acontece bem na frente dos visitantes. Você já experimentou comida feita na água? Cada mercado é único. Alguns são conhecidos por suas delícias culinárias, outros por seus artesanatos. É conhecido que em uma dessas cavernas foram encontrados desenhos rupestres com mais de 10 mil anos, tornando esse lugar uma verdadeira descoberta arqueológica. Sabe o que é mais incrível? O parque se estende por mais de 20 quilômetros quadrados, permitindo que você explore-o infinitamente. Na praça, que ocupa mais de 1 milhão de metros quadrados, estão localizados mais de 1000 templos, cada um deles guardando segredos e lendas da antiga civilização. Já parou para pensar como esses gigantescos edifícios conseguiram sobreviver aos séculos? Por exemplo, o famoso templo de Angkor Wat, construído no início do século XII, ocupa uma área equivalente a aproximadamente 2 campos de futebol. Agora imagine isso. As paredes dos templos estão cobertas com baixos relevos que retratam cenas da mitologia e da vida cotidiana.
Alguns desses desenhos estão tão bem preservados que é possível ver até os detalhes das roupas e adornos que as pessoas usavam na época. Essas esculturas contam histórias de batalhas, deuses e até das alegrias e tristezas do cotidiano dos antigos habitantes. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro dos templos foram encontrados canais e reservatórios que, em tempos passados, forneciam água para uma população de milhões de pessoas. Esses sistemas hidráulicos, cuidadosamente planejados, permitiam manter a agricultura e a vegetação nesse clima quente. E o que mais impressiona? No centro do parque está o Templo Bayon, com sua famosa arquitetura e os rostos que olham para os 4 pontos cardeais. Esses rostos, segundo algumas teorias, podem representar tanto um deus quanto o próprio rei que criou esse complexo impressionante. Alguns pesquisadores afirmam que eles podem ser a personificação do ideal de harmonia e poder. Na aldeia cultural, são realizados festivais anuais, onde milhares de turistas e moradores locais se reúnem para celebrar seu patrimônio. Por exemplo, durante o festival Gawai, os moradores locais comemoram o fim da colheita e você pode ser testemunha de rituais e cerimônias únicas que ocorrem apenas uma vez por ano. Phra Yaom Rong, localizado no norte da Tailândia, é muito mais do que simples ruínas. É uma verdadeira enigma arqueológico. A altura de suas paredes atinge 30 metros e sua área total abrange quase 2 hectares. No entanto, muitos pesquisadores ainda não sabem qual civilização criou essa impressionante estrutura. Você sabia o que pode ser encontrado aqui? Blocos de pedra gigantes, cada um pesando cerca de 30 toneladas. Sua precisão na construção causa espanto. Como os antigos construtores conseguiram mover tamanhas massas sem tecnologias modernas? Arqueólogos sugerem que mecanismos de elevação especiais foram usados, mas nenhuma evidência foi encontrada. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro do complexo podem ser vistas pinturas incomuns, que retratam cenas de caça e rituais religiosos. Cientistas acreditam que essas imagens podem estar relacionadas a mitos locais, que ainda são transmitidos de geração em geração. Será que isso não é apenas arte, mas uma tentativa de preservar momentos importantes da história? Agora, imagine isso. Em proximidade das ruínas, encontra-se o lago Phra Yaom, que tem a forma de um coração. Ele é considerado um local sagrado e os moradores locais acreditam que ele protege essa terra. A cada ano, rituais são realizados aqui, atraindo tanto moradores locais quanto turistas que desejam mergulhar nos mistérios da antiguidade. Se você pensava que isso era impressionante, prepare-se para descobertas reais. É difícil imaginar quais mudanças esse paisagema passou ao longo de milhões de anos, mas ele continua a impressionar pela sua diversidade e beleza. E o mais incrível de tudo, este lugar se tornou Patrimônio Mundial da Unesco devido a sua ecossistema único e à cultura que é cuidadosamente preservada aqui. O Parque Nacional de Bacau é conhecido por sua diversidade de flora e fauna. E isso não é apenas uma afirmação vazia. Aqui habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo o tucano de bico vermelho e o raro beija-flor d'água, que só pode viver ao longo da costa. E isso ainda não é tudo. No parque você pode encontrar javalis selvagens, tornando as caminhadas pelas trilhas uma verdadeira aventura. A cada passo, novas descobertas o aguardam, pois cada arbusto pode esconder um animal fascinante ou uma flor rara. Agora, imagine os contrastes loucos. Em uma margem, você vê penhascos rochosos com até 100 metros de altura, enquanto na outra margem há praias com areia branquíssima. A população local
utiliza esses recursos naturais, coletando alimentos e plantas medicinais, mantendo ao mesmo tempo a harmonia com o meio ambiente. E o que mais impressiona? O parque ocupa apenas 26 quilômetros quadrados, mas sua ecossistema inclui florestas tropicais, manguezais e até pântanos musgosos. E se você acha que isso é apenas um lugar bonito para passear, espere. Aqui crescem mais de 100 espécies de orquídeas, e muitas delas só podem ser encontradas nessa região. Como você acha que esse ecossistema pôde surgir em um espaço tão pequeno? Cachoeira Pongur, conhecida como Cachoeira de Mil Lágrimas, possui uma altura de 25 metros e uma largura de mais de 100 metros. Imagine como os poderosos fluxos de água se chocam contra as pedras, criando espuma que brilha ao sol. Mas isso não é tudo. A cachoeira está cercada por densas florestas onde habitam aves e borboletas raras. Agora, imagine que no pé da cachoeira cresce uma planta única chamada grama de castor. Além de ser bonita, essa planta possui propriedades incríveis. Suas raízes ajudam a manter o solo e prevenir a erosão. Você sabia que na região também é possível encontrar antigas estátuas deixadas por tribos locais que outrora veneravam esse lugar? A Cachoeira Pongur também é famosa por seu microclima, que a torna um lugar ideal para descanso em qualquer época do ano. A temperatura aqui dificilmente ultrapassa 30 graus e a umidade é sempre alta, criando uma sensação de paraíso tropical. E o mais interessante, em determinadas épocas do ano, quando o nível da água sobe, a cachoeira se transforma em uma verdadeira sinfonia aquática que pode ser ouvida a vários quilômetros de distância. Por exemplo, abaixo da cachoeira há um poço natural onde a água não só é cristalina, mas também extremamente fria, com apenas 20 graus Celsius. E o que é ainda mais impressionante? Ao redor da cachoeira há cavernas que, segundo as lendas, serviam de abrigo para tribos antigas. Essas cavernas foram encontradas por arqueólogos com ferramentas de pedra que têm mais de 10 mil anos. A Rio Kainabatanjang é uma das mais longas da Malásia, com uma extensão de aproximadamente 400 quilômetros. Mas não é apenas uma artéria hídrica. É o lar de muitos tipos únicos, incluindo orangotangos que podem se mover entre árvores a uma altura de até 30 metros. Imagine esses seres incríveis saltando de galho em galho, caçando frutas e evitando predadores. Mas o que é ainda mais intrigante? Ao longo das margens do rio, há um dos ecossistemas mais ricos do mundo, onde habitam aves raras, como o ibis rustido e o águia branca. Essas aves utilizam os caminhos d'água para migração, e suas penas podem ter até 30 tons, o que as torna famosas entre os ornitólogos. Mas isso não é tudo. O Kainabatanjang é conhecido por suas florestas de manguezais, que purificam a água, proporcionando um habitat para muitos seres marinhos. Essas florestas crescem até uma altura de 5 metros e desempenham um papel crucial na proteção das margens contra a erosão. Sabia que as árvores de manguezal podem sobreviver na água salgada graças a seus sistemas radiculares únicos? Elas literalmente empurram a salinidade para fora de seus tecidos. E aqui começa o verdadeiro caos. Nessas águas, você pode encontrar jacarés com até 4,5 metros de comprimento. Eles realmente podem ficar em estado de repouso, esperando por sua presa, tornando-os alguns dos habitantes mais perigosos do rio. Mochai não é apenas um destino turístico. É um lugar onde história e natureza se entrelaçam em um fluxo maravilhoso. Por exemplo, na região, há o Parque Único Tan Chau,
onde habitam espécies raras de animais, como o tordo cinzento e o corvo preto. A província de Kampot é uma verdadeira joia da Camboja, onde cada canto está impregnado de história. Sabia que é impressionante? Nesta região estão localizadas as mais antigas plantações de pimenta do mundo, que têm mais de 100 anos. Justamente aqui são cultivados pimentas que são consideradas uma das melhores do mundo, e seu sabor é tão único que elas até ganharam prêmios internacionais. Mas isso não é tudo. Imagine caminhar pelas margens do rio Kampot, apreciando as vistas pitorescas das montanhas que se erguem ao fundo do pôr do sol. Essas montanhas não são apenas bonitas. Elas escondem muitas cavernas que, em tempos passados, serviam de abrigo para os moradores locais e até mesmo para piratas. Em uma dessas cavernas, arqueólogos encontraram ferramentas de trabalho com mais de 10.000 anos de idade. E agora, imagine isso. Na província, estão localizados edifícios coloniais franceses antigos, que ainda mantêm sua atmosfera. Alguns deles, como o edifício do antigo correio, parecem que foram abandonados recentemente. Interessante é que em Kampot também está localizado o famoso chá de Kampot, feito de plantas e ervas locais. O chá tem um aroma especial que não se esquece. E sabe o que mais impressiona? Kampot é famoso por suas fontes termais, onde a temperatura da água chega a 40 graus Celsius. Essas fontes não apenas atraem turistas, mas também são locais para rituais locais relacionados à cura. Os moradores locais acreditam que a água possui propriedades curativas e pode ajudar a curar muitas doenças. Em Trang, ocorre um festival tradicional dedicado à culinária local, que atrai mais de 100.000 visitantes todos os anos. Não é apenas uma oportunidade de saborear pratos, mas também de mergulhar na atmosfera dos costumes e festas tailandesas. E o mais incrível de tudo, em Trang, a natureza e a história se entrelaçam de tal maneira que você pode ver plantações de chá que ocupam mais de 7.000 hectares, mais do que a área de uma pequena cidade inteira. O Parque Nacional Eravan é uma verdadeira joia da Tailândia, onde é possível ver cachoeiras que atingem 30 metros de altura. Essas cascatas formam 7 níveis únicos, cada um com sua própria beleza e características. Imagine como um arco-íris se reflete sobre as corredeiras, enquanto a água cristalina brilha ao sol. Mas isso não é tudo. No parque você pode encontrar animais exóticos como ursos malaios e aves raras, que tornam esse lugar um verdadeiro santuário de biodiversidade. Sabe que mais de 30% da área do parque é coberta por florestas tropicais densas, onde árvores alcançam mais de 30 metros de altura? E agora imagine isso. Em cada nível das cachoeiras, há pequenos poços naturais cheios de água, onde você pode nadar. Mas esses não são apenas lagos comuns. Neles habitam peixes que podem fazer cócegas em seus pés quando você entra na água. E aqui começa o verdadeiro caos. Na área do parque, há cavernas antigas que serviram de abrigo para os seres humanos desde a Era da Pedra. Além disso, o Kaina Batanjang é um local crucial para a proteção do ecossistema, onde os cientistas descobriram um número incrível de espécies em risco de extinção. Aproximadamente 70 espécies de mamíferos e mais de 300 espécies de aves habitam aqui. E esse número continua a crescer. No norte da Tailândia, na província de Nan, estão escondidos segredos que poucos conhecem. Esta região é conhecida por suas montanhas pitorescas e campos de arroz verdejantes. Mas o que você diria se eu dissesse que aqui se encontram templos antigos construídos há mais de 600 anos? Em Nan, foram preservados monumentos arquitetônicos únicos, como o templo Wat Phra
Wat Chedi Luang, que tem uma altura de 25 metros. Ele foi construído em 1339 e já serviu como templo real. Mas o que realmente impressiona é que em suas paredes estão relíquias consideradas sagradas pelos moradores locais. Enquanto você admira esses locais históricos, lembre-se de que Nan também é lar de muitas etnias, como os Lana e os Akha. Cada uma delas traz sua própria cultura e tradições, tornando a província um verdadeiro caldeirão cultural. Já ouviu falar no Festival do Arroz? Este evento reúne milhares de pessoas para celebrar o fim da colheita, incluindo desfiles coloridos e danças tradicionais. Mas isso não é tudo. Nan é famosa por suas belezas naturais. Cachoeiras como a Wat Tong são verdadeiros oásis, onde você pode descansar à sombra de árvores altas e apreciar a água cristalina. Isso a transforma não apenas em uma atração turística, mas também em um elemento importante do cenário noturno de Cingapura. Todos os anos, essa roda gigante atrai mais de 1 milhão de visitantes. E isso não é à toa, pois de lá se tem uma das melhores vistas da cidade, que você provavelmente nunca esquecerá. O Planalto Dongvan é um fenômeno natural incrível que se estende por uma área superior a 2.000 quilômetros quadrados. Imagine picos agudos de calcário com até 900 metros de altura perfurando as nuvens, criando um cenário cativante que parece ter vindo de outra era. Aqui, você pode encontrar mais de 30 grupos étnicos diferentes, cada um preservando suas tradições e costumes únicos. Mas isso não é o mais interessante. Nesta região, existem trilhas antigas por onde comerciantes já passearam e ainda hoje é possível ver vestígios de sua atividade. Agora, imagine que neste lugar existem mais de 100 espécies de plantas e animais raros, muitos dos quais estão listados na lista vermelha. Isso significa que no Planalto você pode ver animais como o gorila cinzento ou o lêmur negro, que são extremamente raros na natureza. Além disso, o Planalto é lar de alguns dos mais antigos formados geológicos da Ásia. A idade dessas formações calcárias ultrapassa os 300 milhões de anos. Aqui, arqueólogos descobriram artefatos únicos, como cerâmica e ferramentas, que ajudam a reconstruir a vida das antigas civilizações. Mas o que realmente impressiona, cada descoberta pode mudar a maneira como vemos o desenvolvimento da cultura da região. Em uma altitude de aproximadamente 1.100 metros acima do nível do mar, encontra-se Mokai, um lugar que impressiona com seus paisagens. Imagine montanhas cobertas por terraços brilhantemente verdes de plantações de chá, que se estendem por quilômetros ao redor. É aqui que se colhe um dos tipos mais caros de chá do mundo, o oolong, conhecido por seu sabor e aroma únicos. Mas isso não é o mais impressionante. Em Mokai, além das plantações de chá, você pode ver cachoeiras pitorescas, como a Cachoeira da Tanla. A altura dessa cachoeira atinge 30 metros e seus poderosos fluxos de água criam uma cena hipnotizante. E nas aldeias vizinhas você pode encontrar o povo Hmong, cujas tradições de vida remontam a tempos antigos. Mas o que é ainda mais intrigante? Na região, há cavernas únicas, como a caverna Quang-Ngim, que se estende por mais de 3 quilômetros. Dentro da caverna, você pode ver estalactites e estalagmites que se formaram ao longo de milhares de anos, criando verdadeiras esculturas naturais. E agora imagine como os moradores se reúnem no dia do Festival da Primavera para celebrar o início de uma nova estação. Nesse momento, seus trajes tradicionais brilham com cores vibrantes e música e danças preenchem o ar.
Isso faz do parque não apenas um milagre da natureza, mas também um verdadeiro laboratório para cientistas de todo o mundo. Você sabia que no Gunung Mulu você pode ver vagalumes criando um brilho mágico nas trilhas noturnas? Esse espetáculo pode encantar qualquer um. Kanchanaburi não é apenas uma cidade, é um lugar onde a história e a natureza se entrelaçam em uma cena cativante. Você sabia que aqui se encontra a famosa ponte sobre o rio Kwai, com mais de 400 metros de comprimento? Esta ponte foi construída durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou um símbolo de tragédia e sofrimento dos soldados que trabalharam na sua construção. Imagine milhares de prisioneiros de guerra trabalhando sob um sol escaldante na década de 30 do século passado, construindo uma ferrovia. Cada dia, eles enfrentavam provações severas, e seu trabalho resultou na morte de muitas pessoas. Mas isso não é tudo. Entre a ponte e as redondezas, há paisagens naturais deslumbrantes que atraem turistas de todo o mundo. E aqui vai um fato interessante. Em Kanchanaburi, existem várias cachoeiras, incluindo a famosa cachoeira Erawan, com 7 níveis, que atrai amantes de aventuras. Cada nível da cachoeira forma poços de água cristalina onde é possível nadar, e sua altura pode chegar a 30 metros. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao redor de Kanchanaburi estão situados parques nacionais pitorescos, onde habitam espécies raras de animais, como o tigre de Sumatra e o elefante indiano. Esses lugares oferecem a oportunidade de ver a natureza selvagem em seu estado original. Um dos templos mais conhecidos do morro é a Pagoda Sandamani, construída no século XVIII e conhecida por sua delicada entalhe. Você não vai acreditar, mas é aqui que se encontra uma das maiores estátuas de Buda, com 30 metros de altura. Esta estátua se tornou símbolo não apenas do morro, mas de toda a cidade de Mandalay. E o mais incrível de tudo, todo ano, mais de 100.000 pessoas vêm ao morro para apreciar a atmosfera e aprender mais sobre o budismo e a cultura da Myanmar. O Singapore Flyer é uma das rodas gigantes mais altas do mundo, alcançando uma altura de 45 metros. Isso é maior do que um prédio de 9 andares. E cada vez que você sobe, você é presenteado com uma vista espetacular da cidade e seus arredores. Você sabia que essa roda gigante pode acomodar até 80 pessoas em uma única cápsula? Imagine estar observando o mar e os arranha-céus através de uma parede de vidro, como se estivesse no coração de Singapura. Mas o mais emocionante ainda está por vir. Cada viagem dura cerca de 30 minutos, permitindo que você aproveite não apenas as vistas, mas também a atmosfera. Durante a subida, você pode ver não apenas a cidade, mas também países vizinhos, como Indonésia e Malásia, se o tempo permitir. Mas isso ainda não é tudo. A roda gigante gira a uma velocidade impressionante, permitindo que os passageiros tirem muitas fotos e aproveitem o momento sem pressa. Além disso, as cápsulas estão equipadas com ar-condicionado para tornar a viagem confortável, mesmo em dias quentes. E há mais uma coisa interessante. À noite, a roda gigante é iluminada por mais de 200 LEDs, criando um espetáculo incrível no céu noturno. Todo ano, o parque atrai milhões de turistas. E não é à toa. Aqui, além de admirar as obras arquitetônicas, é possível sentir o espírito da época que paira nas antigas paredes. E aqui vai um fato interessante. Nos anos 90 do século passado, foi descoberto outro templo, escondido sob as raízes das árvores, que poderia mudar nossa compreensão de toda a civilização. Putrajaya não é apenas a capital da Malásia, é uma cidade onde tecnologia e natureza se entrelaçam em uma harmonia extraordinária. Imagine, aqui, além dos edifícios modernos,
há espaços verdes que ocupam quase 30% da área da cidade. Você sabia que um dos elementos arquitetônicos mais conhecidos de Putrajaya é a Mesquita Putra, com o minarete que alcança 177 metros de altura? Esse minarete torna a mesquita uma das mais altas do mundo. E seu domo é coberto de granito rosa que reflete a luz solar, criando efeitos visuais impressionantes. Mas isso não é tudo. A cidade é famosa por seus lagos artificiais, que ocupam uma área de mais de 150 hectares. Esses corpos d'água não apenas proporcionam beleza, mas também regulam o clima, mantendo temperaturas confortáveis nos dias quentes. E você sabia que em Putrajaya também está o maior ponte da Malásia? A Ponte Serpul, com mais de 200 metros de comprimento, conecta as principais regiões da cidade. Essa ponte não é apenas uma artéria de transporte, ela se tornou uma verdadeira atração turística. E mais um fato interessante. Em Putrajaya ocorre anualmente o Festival de Fontes, onde são criados espetáculos aquáticos com música e fogos, atraindo milhares de espectadores. Por exemplo, o mercado em Amphawa oferece não apenas comida, mas também a oportunidade de ver as luzes no rio ao entardecer, quando os barcos são iluminados por lanternas, criando uma atmosfera mágica. E o mais incrível de tudo, esses mercados não são apenas monumentos históricos, eles continuam sendo uma parte importante da vida cotidiana dos tailandeses, unindo tradição e modernidade. Trang não é apenas mais uma cidade na Tailândia. Sabe o que acontece quando você chega a um lugar onde a cultura e a natureza se entrelaçam de tal maneira que criam uma verdadeira sinfonia de sensações? Aqui, no sul do país, você pode ver 33 ilhas cercadas por águas cristalinas que atraem turistas. Imagine praias com areia branca que faz um som suave ao caminhar, enquanto você desfruta do aroma de frutos do mar frescos, preparados diretamente na beira da praia. E ainda mais incrível, em Trang, há um dos maiores locais de mergulho do sul da Tailândia, onde o mundo subaquático está cheio de vida, desde corais vibrantes até peixes exóticos do tamanho da palma da mão humana. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região também há cavernas únicas, onde você pode encontrar estalactites e estalagmites com mais de 100 mil anos. Segundo a lenda, uma dessas cavernas esconde um tesouro deixado por piratas que navegavam por essas águas. E o que mais impressiona? E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Nesta província, existe uma espécie única de orquídea que floresce apenas uma vez por ano. Não acredita? Em Nan, você pode ver as duas cores orquídeas que mudam de tom ao longo do dia. Este fenômeno atrai botânicos de todo o mundo. E o que mais impressiona? Nesta região estão petróglifos antigos, com mais de 1000 anos, e que ainda são um mistério para os cientistas. O Parque Nacional de Phnom Kulen, no Camboja, pode se vangloriar de uma altitude de 300 metros, onde se encontra um dos templos mais sagrados do país, o Templo de Lingam. Este templo foi construído no 9º século e é considerado o símbolo da transição para o hinduísmo na região. Mas isso não é o mais interessante. Aqui você pode ver verdadeiros relevos esculpidos diretamente na pedra, representando deidades e criaturas míticas. Imagine caminhar pela selva, enquanto ao seu redor ressoam cachoeiras de até 20 metros de altura, criando incríveis poços naturais. Essas cachoeiras não são apenas pitorescas, mas também sagradas para os moradores locais. Sua água é considerada curativa. E sabe o que mais impressiona? No parque, existem únicas estátuas de pedra que guardam os segredos das antigas civilizações. O parque também atrai atenção por sua flora e fauna.
Aqui habitam espécies raras de aves e até mesmo alguns mamíferos, sobre os quais poucos sabem. Por exemplo, nestas florestas, você pode encontrar ursos malaios e macacos raros, que não são encontrados em nenhum outro lugar. E sabe o que acontece quando chove no parque? Nesse momento, os rios começam a transbordar, transformando as redondezas em uma verdadeira fábula, onde a natureza apresenta seus melhores espetáculos. E isso ainda não é tudo. Na área do parque, você pode encontrar vestígios de antigos assentamentos, que podem revelar informações sobre a vida das pessoas há milhares de anos.